O Congresso negociou com Lula um orçamento recorde em emendas, quase 47 bilhões de reais. Metade da verba vem de emendas individuais, são 21 bilhões de reais. 9 bilhões e 800 milhões que iriam para os ministérios serão usados para atender aos pedidos dos deputados e senadores. Foram também turbinadas as emendas de comissão, que somam mais 7 bilhões e meio de reais. Nesta conta também entram as emendas de bancadas, 7 bilhões e 700 milhões de reais. Ana, será que com toda essa distribuição aí de verbas o governo vai conseguir exercer um certo domínio aí no Congresso? Lembrando que não tem a maioria hoje, né? Emendas, Paula, não era orçamento secreto? Agora emendas, né? Curioso, porque nós passamos o ano de 2022, abre jornal, fecha jornal, liga a TV, desliga a TV, e tudo que a gente via era orçamento secreto. E aí agora a turma do consórcio, né, da velha e carcomida imprensa, da imprensa da reoneração, agora fala emendas. É muito curioso isso. E já temos demonstrado aqui como a máquina cresceu de uma maneira brutal em poucos meses, né? Desde a eleição, outubro, até aqui, 4, 5 meses, o que a máquina dobrou, o tamanho do Estado, 37 ministérios, é muita gente para o nosso dinheiro sustentar, né? E linkando essa notícia com o meu comentário anterior, Paula, o problema é que essas emendas, esse dinheiro, esse orçamento secreto, né, vamos usar o mesmo nome, eles vão para políticos que nós não elegemos, que o Brasil não elegeu. Quanta gente entrou aí no Congresso, entrou na Câmara dos Deputados através daquelas cotas partidárias e daquela confusão, dessa teia confusa, essa teia política, esse emaranhado político que é o nosso sistema. Então, mais um pratinho aí, né, para o brasileiro rodar. Nós precisamos começar a falar sobre uma reforma política. Nós temos que apontar os problemas. Nós temos que checar aqui, por exemplo, diariamente tudo que o Lula fala. Acho que nós seremos, talvez, a única e real agência de checagem, porque ninguém checa absolutamente nada das mentiras que ele vem falando. Ele, Haddad, Marina da Silva, ministra do Esporte, enfim. Aqui nós temos que fazer isso, mas nós temos que começar a falar de propostas também para um Brasil que despertou politicamente. E eu acho que uma dessas propostas seria discutirmos o voto direto distrital, exatamente para você cobrar diretamente para onde esse dinheiro dessas emendas parlamentares você cobra diretamente naquele que recebeu o voto, e não nesse puxadinho político que virou o nosso sistema no Congresso. Silvio, vou pedir aqui para a produção exibir novamente na tela essa distribuição das verbas aí, né? Então, são pouco mais de 21 bilhões para emendas individuais, 7,7 bilhões em emendas de bancadas, 7,6 bilhões em emendas de comissão e as sobras de relator, então, 9,8 bilhões, o que totaliza aí um recorde em emendas, quase 47 bilhões de reais. Lembrando mais uma vez que o governo não tem maioria no Congresso. Trocando em miúdos, Silvio Navarro, o que está acontecendo em Brasília nesse momento? É a governabilidade mais cara da história, né? Só perde para o mensalão. O mensalão foram 101 bilhões de reais. Você está falando em 46 agora. Mas isso, e no primeiro ano, né? A seguir nesse ritmo, vai ser a governabilidade mais cara da história. E repare, emendas individuais, tem uma mudança aí, né? Agora a negociação passa a ser no varejo e não mais no atacado. O próprio mensalão, que era a compra de votos, o dinheiro era entregue nas mãos do líder das bancadas, dos líderes dos partidos. Tanto que foram esses líderes que acabaram, a maioria, presos.
Justamente depois da denúncia do Marcos Valério da CPI dos Correios. Então, o que a gente vê agora? Eles estão negociando individualmente. Cada deputado, senador, tinha direito a 18 milhões, segundo o orçamento, para indicar suas emendas individuais. O que são as emendas? Trocando em miúdos, como você disse, Paulo. É aquele dinheiro que o parlamentar consegue colocar, alocar a verba para dinheiro para Santa Casa na cidade dele, no município vizinho, dinheiro para asfaltamento, quadra poliesportiva, urbanização. Nas cidades do interior é comum você ainda ver aquelas faixas. Esta ponte, este viaduto foi o recurso do deputado fulano de tal. Isso é importante também para a ligação do parlamentar com os prefeitos. E por isso que esse ano é o ano da busca por essas emendas, que é o tal do ano ímpar antes da eleição. Então eles pedem o dinheiro agora, colocam ali as suas emendas. Olha, preciso de dinheiro para asfaltar a avenida tal, lá na cidade do interior. Se ele é aliado do governo, está alinhado, se ele tirar a assinatura da CPMI do 8 de janeiro, então nem se fala. Mas aí o dinheiro sai rapidinho. Então ele consegue entregar para o prefeito essa obra, o prefeito é candidato à reeleição no ano que vem, a obra vai estar pronta perto da eleição, ou ele mesmo, o deputado, porque praticamente 1/3 da Câmara acaba concorrendo a prefeito no ano seguinte à sua eleição. Então ele cumpre justamente direitinho, né, o caminho do dinheiro. Caso ele não seja aliado, também não tem problema. Ele vai lá, coloca o dinheiro não sai esse ano, mas entra como restos a pagar para sair no ano que vem. Do mesmo jeito, a obra acaba saindo. Então, o governo esperto que já passou aí, o Lula está no seu 3º mandato, seus ministros também não são marinheiros de primeira viagem, sabem que a emenda individual nesse momento é a melhor forma de negociar com esse Congresso e justamente atender os interesses. O primeiro da lista hoje é a retirada da assinatura para a tal da CPI do 8 de janeiro. Essas emendas de bancada que você citou, elas sempre existiram também, mas nunca, emendas de comissão, elas nunca tiveram cifras vultuosas. Por quê? Porque elas acabam não sendo apadrinhadas, não leva o nome, o carimbo do deputado. E por fim, a Ana falava do orçamento secreto, aquele que era publicado no Diário Oficial da União, e nós aqui da Oeste publicamos uma reportagem mostrando que de secreto só nas páginas do consórcio da imprensa. Eu andei lendo hoje, inclusive, Paula, uma reportagem de um desses veículos que chamava as emendas de ferramenta democrática de liberação de recursos da União, cuja finalidade é atender o cidadão de bem lá na ponta. Mas que bonito. Como é que é o nome agora? Pedir para repetir, eu não consigo. Instrumento de ferramenta. É gazua, né? É gazua. O Silvio falou muito bem. Tem que começar mudando o sistema. A Ana também tem falado disso. Tem que mudar o sistema eleitoral. Os deputados hoje não são mais representantes do povo, eles são eleitos por aquelas sobras de votos. Tal. Tem de implantar o mais cedo possível o voto distrital. Né? Aquela ideia defendida pelo Fernão Mesquita, que explica em detalhes que você tem o recall. O cara, depois de um determinado tempo, os eleitores dizem se estão satisfeitos ou não com o desempenho dele. Tem que aperfeiçoar muita coisa. Agora, é impressionante a mudança da imprensa, a criatividade que a imprensa tem para mudar de ideia, para botar outros nomes. Não é orçamento secreto. O cinismo de militantes do PT aparece nessas horas. Eu me lembro que nos debates com o Tarcísio, na eleição, Tarcísio de Freitas, na eleição pelo governo de São Paulo, o Haddad, que era o candidato do PT, falava o tempo todo, você vai trazer orçamento secreto para São Paulo? Vai trazer orçamento secreto para São Paulo? Tá aí, o orçamento secreto é isso aqui, pior, gastando muito mais. Foi para isso que eles quiseram subir o teto de gastos, né? A PEC da transição, que botou um dinheirão a mais, era para isso? Certamente também o PT não sabe atrair alguém com ideias, porque são péssimas. Então ele atrai com mensalão, primeiro governo Lula, depois veio petrolão, e entre um e outro eles tiveram várias formas de atração, entre aspas. O petrolão, por exemplo, envolveu o MDB e o PP, até o pescoço, fora o resto. Mas esses se meteram, por exemplo, a Petrobras, a maior das estatais, ela foi devastada
por esses partidos. Então é assim que eles fazem. Agora, e com o apoio da imprensa, o PT vai conseguir a maioria como? O próprio Arthur Lira, presidente da Câmara, fez esse lembrete numa entrevista ao Lula. Não consegue aprovar nem projeto de lei. Ele foi eleito, o Arthur Lira, com 460 votos, uma coisa dessa. Mas a minha esperança é que o Legislativo descubra o poder que tem. O Congresso descubra. Porque a Câmara, com essa votação, deu ao seu presidente, no momento, poderes suficientes para barrar as malandragens do Rodrigo Pacheco e impedir que o Senado governe a Câmara, subordinado, quase me traí aqui, subordinado ao STF. E aí basta que o Arthur Lira cumpra a Constituição para o PT viver em dificuldades. E vai viver de qualquer maneira. Mas a vida do PT vai piorar muito se o Congresso tratar de cumprir a lei e a Constituição. Quer completar, Silvio? Paula. O Arthur Lira... Oi, Ana. Ana, diga lá. Rapidamente, só pegando um gancho no que o Augusto disse sobre o Congresso precisa entender não apenas o papel, mas a atual força que tem. No final de semana, eu dei uma stalkeada do bem por alguns perfis de parlamentares que estão aí, assina, não assina, lista, não se mostrou ainda, né, para onde o vento vai soprar, para onde vai. E eu notei um ponto muito incomum entre eles. Todos eles estão com os comentários fechados de suas redes sociais. Fica o questionamento, por que estão com os comentários fechados em suas contas nas redes sociais? Boa pergunta, Ana. Diga lá, Silvio. Só um detalhe sobre ainda a questão das emendas, e aí o Augusto bem lembrou aqui da votação de 464 votos do Arthur Lira, é a maior da história, superou, o maior até então era o Ibsen Pinheiro, em 1991, que teve a mesma votação do João Paulo Cunha em 2003, 434, então são 30 votos a mais. Mas o Augusto tem um detalhe que é o seguinte, o Supremo legisla sobre qualquer tema e o Congresso Nacional permanece de joelhos, a Câmara permanece de joelhos. Pode até mandar prender um parlamentar que a Câmara fica de joelhos. Agora, quando o Supremo foi lá e falou, olha, o tal da emenda de relator aí não é transparente, vamos mudar, não queremos mais o orçamento secreto, a emenda de relator. O Congresso foi lá e fez o quê? Um acordo aí com o presidente para aumentar as emendas individuais, aumentar a emenda das comissões, ou seja, pode legislar, pode fazer o que quiser, mas no dinheiro não pode mexer.